Vamos continuar a khutbah passada, que estávamos falando sobre al-haya min al-iman, o pudor, a timidez, a vergonha faz parte da fé. Por isso que é importante refletirmos nesse hadith. An-Nawas bin Sam'an, sahabi, radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: a retidão é o bom caráter, e o pecado é aquilo que lhe incomoda e você não quer que as pessoas saibam. Esse dito foi transmitido pelo Muslim. An-Nawas bin Sam'an é um grande companheiro famoso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertencia à tribo árabe de Qalab e se estabeleceu na Síria depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Seu relato foi coletado pelo grande estudioso de Ahadith chamado Muslim bin Hujash, que nasceu na cidade de Naisabur, no nordeste do Irã, e morreu lá também com a idade de 58 anos. O Muslim, grande sábio, começou a estudar a ciência, o Islã, os ditos do profeta, a Hadith, com a idade de 15 anos, e viajou para o Iraque, para o Hijaz, que significa o oeste hoje da Arábia Saudita, a Síria, o Egito, para apenas estudar com os grandes mestres sábios eruditos a Hadith, ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estudou com Bukhari, com Ahmad bin Hanbal e dentre outros. Compilou um livro grandioso e nobre, contendo 9.200 Hadith, 9.200 ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é conhecido como o livro Sahih Muslim. Os estudiosos muçulmanos consideram a compilação mais autêntica de hadiths proféticos depois do Sahih Bukhari. Essa narração é importante porque esclarece alguns aspectos sutis da retidão e pecado, auxiliando na definição de ambos, uma vez que a religião do Islã dá tanta importância à fé, à crença e à adoração do único Deus. Pode ser incorretamente pensar que apenas isso é suficiente para ser virtuoso. Esse hadith, entretanto, mostra que uma das principais consequências da fé, da crença correta e verdadeira, é o bom caráter, é a boa conduta, husn al-khuluq, e que é um aspecto intrínseco do significado da retidão. Enfatiza alguns dos significados encontrados na palavra de Deus, que menciona que a retidão, além de ser uma combinação de fé, crença correta e adoração prescrita, também é a conduta adequada nas relações humanas. Por isso que Deus falou no Corão: "Al-aya laysa al-bir an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib." Deus falou: a virtude não está em voltardes as faces para o Oriente e para o Ocidente, mas a verdadeira virtude é a de ter fé, crer em Deus, no último dia, nos anjos, nos livros, nos profetas. Quem concede a sua riqueza, embora ela apegada aos parentes, órfãos, pobres, ao viajante, aos pendentes, e para libertar os escravos. E aqueles que oram, pagam o zakat, honram os seus pactos e são perseverantes na adversidade e no infortúnio. E em tempo de guerra, esses são os verdadeiros verídicos e os que temem e confiam a Deus. Significa, ao invés de ser um fim em si mesma, um dos principais propósitos da grande adoração é incentivar características benéficas
para o indivíduo e a sociedade. Por isso que Deus falou, a oração preserva o ser humano de cometer atos de ruindade ou obscenidade e preserva do ilícito, do pecado. Então devemos saber, portanto, pode-se dizer, sem qualquer, portanto, não pode fazer isso. Portanto, pode-se dizer, sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida alguma, que o Islã, como um todo, veio para aperfeiçoar as boas maneiras, como o próprio profeta Muhammad falou. De fato, fui enviado para completar o mais nobre traço de caráter e conduta. O Islã não é uma mera religião, mas um modo completo de vida, incorporando todas as suas várias facetas e aspectos. As boas maneiras são de fato consideradas uma forma de adoração através da qual se alcança a mesma recompensa de fazer outros atos de adoração voluntários e mais óbvios. Por isso o nosso grande profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: através de seus modos e boa conduta, o crente pode alcançar a posição de uma pessoa que jejua durante o dia e ora durante a noite. Não vai jejuar nem rezar, porém, com husn al-khuluq, com boa conduta, bom caráter, com dignidade, você ganha essa recompensa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos afirmou ser esta uma das melhores formas de adoração, vindo depois apenas os comandos obrigatórios do Islã. No dia da ressurreição, nada será mais pesado na balança de boas ações do fiel do que a boa conduta, do que ser bom, do que ter boas práticas, do que praticar caráter, dignidade, do fiel do que a boa conduta. Deus odeia que paragueja ou que fala obscenidades ou cometa atos indevidos ou obscenos, tornando-nos um dos servos mais amados de Deus ao mantermos um caráter, uma dignidade, uma boa conduta, modos verdadeiros e corretos perante a sociedade. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: os mais amados, as pessoas mais amadas, os servos de Deus, dentre os servos de Deus, perante Deus, são aqueles que têm boas maneiras, sabem se comportar, têm husn al-khuluq, têm conduta, têm pudor, têm vergonha, a percepção da importância da boa conduta e da sua essencialidade na definição de retidão, um aspecto que é o objetivo da religião do Islã. Exorta os muçulmanos a também cumprirem esse aspecto na fé, uma vez que não se pode ser virtuoso através da mera crença apenas e devoção a Deus, mas sem ter um bom caráter, não há como ser virtuoso. O caráter faz parte da fé, o caráter faz parte do Islã, a dignidade faz parte do comportamento do muçulmano. Mas o que é considerado um bom caráter? O que será que é um bom caráter? A dignidade. Encontramos então no livro de Deus, no Alcorão e na Sunna do profeta Muhammad vários textos definem como qualquer característica que seja benéfica aos seres humanos, tanto para o indivíduo quanto para os outros, que ao mesmo tempo não seja genérica ou especificamente proibido pelo Islã. Por exemplo, Todo-Poderoso Deus falou que reprimem a cólera, que controlem a ira, controlem o momento de nervoso, que indutam o próximo. Sabei que Deus aprecia os benfeitores, sejam benfeitores, tomem cuidado no momento da ira. Retidão é lidar de maneira justa
e ser educado com a própria família. O profeta falou: os fiéis que têm fé mais perfeita e completa são aqueles que controlam ou que se controlam e têm caráter e têm conduta. A veracidade é um aspecto essencial do bom caráter que leva ao paraíso, porque o profeta falou: de fato, ser verdadeiro e a veracidade é a retidão, e de fato a retidão leva ao paraíso. Esses são apenas alguns poucos exemplos dos vários textos que definem e exortam os muçulmanos a atingirem a excelência do caráter, a excelência das boas maneiras. Embora a retidão seja aqueles atos que são naturalmente agradáveis para a consciência dos humanos, a religião desempenha um papel vital em sua definição. Por exemplo, qualquer coisa cujo dano seja maior do que o seu benefício não pode ser definida como retidão, mesmo que seja considerada bondade e retidão em outra circunstância. Por isso que o profeta falou: não é retidão que jejuem quando estiverem em viagem. Embora o jejum seja um dos atos mais meritórios, aqui ele não é considerado retidão devido ao mal que pode trazer ao indivíduo e seus companheiros durante a viagem. Da mesma forma, roubar do rico para dar ao pobre também não pode ser considerado retidão e boas maneiras, uma vez que roubar foi especificamente proibido dentro do Islã. Os muçulmanos não podem roubar nem do pobre e nem do rico. Ao mesmo tempo, um ato que às vezes pode ser visto como severo também pode ser considerado como bom caráter, como advertir os filhos quando praticarem coisas erradas. O profeta Muhammad falou: ordenem vossos filhos a praticarem o bem e recomendem eles a praticarem a oração quando atingirem a idade de 10 anos. Por essa razão, nós lutamos para a orientação divina, para que nos defina boas maneiras e bom caráter, exemplificados pelo próprio profeta Muhammad, que falou, quando Deus falou para ele: tu, ó Muhammad, certamente és de nobilíssimo, de nobre caráter. E disse também: realmente tendes no mensageiro de Deus um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar a Deus. Por isso que nós devemos olhar para o profeta e colocar em prática o bom caráter, conforme ele fazia. Uma vez a esposa do profeta, chamada Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, foi perguntada sobre o caráter, ou como era o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ela disse: a sua conduta, o seu caráter, o seu modo de vida era exatamente igual ao livro de Deus, era igual ao Corão. Na segunda parte da narração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencionou outro aspecto sutil do pecado. O que é o pecado? É aquele em que o pecado, ou qualquer coisa que incomoda uma consciência de uma pessoa virtuosa, verdadeira, e que uma pessoa procura ocultar das outras. Uma variedade de ações vem à mente de uma pessoa ao ouvir essas palavras. Por isso Deus inspirou dentro de cada alma a habilidade, embora limitada, de reconhecer a verdade da falsidade. Ele lhe imprimiu o discernimento entre o que é certo e o que é errado. Desde que a pessoa busque a retidão, o bom caráter, ela saberá quando fez algo errado através da sua consciência, mesmo que encontre várias maneiras de se desculpar pelo que fez. Jamais gostará que venham a saber daquela situação, porque se envergonha dela. A sua religião é enriquecida com timidez, com pudor, com vergonha e modéstia. Por isso o profeta também falou, que a paz esteja sobre ele: a vergonha e a modéstia é a perfeição da fé. A vergonha é algo que pode impedir uma pessoa de fazer o mal. Por isso o profeta falou: se você não tem vergonha, então faça o que lhe agrada. E falou
A vergonha, sendo o mais alto nível, a vergonha perante Deus de cometer pecados é um fator chave para evitar o pecado. E o seu perdão pode também ser usado para julgar se um ato é pecado, se o ato é pecado ou não. Esse sentimento de consciência e vergonha são uma consciência natural de crença e fé verdadeira. E é o que a religião do Islã busca criar dentro de um indivíduo, uma consciência islâmica que guia os humanos ao longo de suas vidas. Essa consciência interior é o que informa o estado de coração do indivíduo, se está vivo realmente buscando a verdade ou morto, preenchido pelos desejos dessa vida mundana apenas. A falta de religiosidade e a indulgência no pecado fazem com que a pessoa perca a consciência, que não poderá mais ser usada como fonte de orientação. Por isso Deus sempre nos orientou. Porque não creem com humildade, porque seus corações se endurecem e o Satanás lhe habilitou o que faziam. Também ele diz: não percorreram eles a terra, para que seus corações verificassem o ocorrido. Talvez possam assim ouvir e raciocinar. Todavia, a cegueira não é dos olhos, mas dos corações que estão em seus peitos. O coração pode ser usado como guia em conjunto com o intelecto e a revelação, para facilitar a busca pela verdade. O coração de uma pessoa que busca pela verdade está vivo, porque é essa vida e aspiração que fazem com que empreendam a busca. Esse tipo de pessoa nunca encontrará paz no coração em qualquer religião, exceto a religião de Deus, exceto a religião que Deus ordenou para a humanidade, e enquanto o anseio pela verdade existir, a sua consciência continuará a incomodá-la até que encontre a verdadeira religião de Deus. Se essa pessoa é sincera, Deus irá guiá-la para a verdade, sem dúvida alguma. Por isso que Deus fala, quanto àqueles que desejam a orientação, Ele lhes aumenta a orientação, Ele lhes concede a piedade. Então nós devemos colocar dentro do nosso peito que a melhor coisa para nós, para adquirir a orientação, é seguir a suna do profeta Muhammad, é seguir o exemplo do profeta Muhammad junto com o Corão, é ter bom caráter, é ter atitudes nobres. E o melhor caráter é olhar como que o profeta vivia, como que ele lidava com as pessoas, como ele lidava com a família, como ele lidava na agricultura, como ele lidava com os animais. Eu devo fazer igualzinho ele fazia, assim eu vou ter bom caráter e boa conduta, e assim esse bom caráter e essa boa conduta irá ser introduzido na minha balança no dia do juízo final, e isso será peso de boas ações, e eu irei assim ter a felicidade eterna. Que Deus faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas e de boa conduta, de bom caráter, de exemplo. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, invoquem a Deus nesse momento, peçam perdão por nós e por todos. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, que a paz e as bênçãos de Allah esteja sobre nós, sobre os profetas, sobre os mensageiros, sobre os familiares do profeta Muhammad e seus companheiros, e todos aqueles que seguem com sinceridade e veracidade. Amém. Tenho dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, quando foi perguntado
Quem são as melhores pessoas perante Deus? O profeta olhou e respondeu para as pessoas: as melhores pessoas perante Allah, perante Deus, kullu saduq al-lisan, todas aquelas pessoas que têm a língua verdadeira, todas aquelas pessoas que falam a verdade. Wa kullu mahmum al-qalb, e todos aqueles que têm o coração transparente, limpo. Então os companheiros falaram: mensageiro de Deus, língua verdadeira, falar a verdade já sabemos, não podemos mentir, devemos ficar longe da mentira e dos mentirosos. Mas o que é mahmum al-qalb, coração transparente, limpo? Explique para nós. Nesse momento o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam: mahmum al-qalb kullu taqiyun la hasad wa ithm wa la. O profeta falou: coração transparente, limpo, é aquela pessoa que está longe, que deixa o seu coração longe de injustiças, de falsidade, de inveja, de ódio, de raça, de raiva. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então aqui os sábios, os eruditos islâmicos falam: nós devemos pegar isso e saber que isso faz parte dos conselhos, da conduta, do caráter do profeta. Purificar todos os dias o coração, longe de todo tipo de maldade, e sempre desejar o bem aonde você estiver e com quem você estiver. Desejar o bem, praticando o bem. Tanto que o profeta falou: dentre as melhores pessoas, em outro dito, são aquelas pessoas onde elas estiverem, elas proporcionam o bem, ou espalham o bem e espalham o salam, e transmitem a paz. Significa, independente de onde eu estiver, ou com quem eu estiver, ou no meio que eu estiver, essas pessoas, como elas são, eu devo ter no meu coração e na minha mente a biografia do profeta Muhammad e colocar o bem em prática, sempre falando a verdade e evitando todos os tipos de maldade, raiva e inveja. O profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam: la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nenhum de vocês irá atingir a excelência da fé até vocês transmitirem ou desejarem o bem da mesma maneira que vocês desejam para vocês mesmos. Os sábios falam, esse dito é dividido em 3 ou 4 partes. Como assim desejar o bem para o próximo igual eu desejo para mim? Os sábios falam, a melhor maneira para você atingir a excelência da fé é você desejar para o próximo até aquilo que você não tem para você mesmo. É você desejar para o próximo até aquilo que você não tem para você mesmo. Mas também ainda são poucas pessoas. Aí tem outras pessoas que falam: não, eu desejo que a pessoa esteja confortável, mas eu não consigo desejar o mesmo, não quero que ela fique na igualdade junto comigo. Aí já entra inveja, hasad. E quando entra inveja, aí o coração está manchado. Então você não vai conseguir atingir jamais a excelência da fé, exceto se purificar esse coração. E entra depois a última parte. A última parte é totalmente o coração barrado, duro e escurecido, quando você não consegue desejar nada para o próximo, ou até se incomoda com o bem-estar do próximo.
então quer dizer que você está no fundo do poço. Aí você deve desejar realmente entrar na religião do Islã, ou como disse os eruditos virtuosos, que Deus tenha piedade deles. Então esse ditos de hoje foi a continuação do sermão passado, que nós devemos atingir, ou todos os dias nos esforçarmos para atingir a excelência da fé e ter as nossas balanças pesadas com boas ações. E as boas ações é ter conduta, ter caráter, ter dignidade e pudor, ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia. Tenha misericórdia de nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, purifique os nossos corações e nos livre do pecado, da arrogância, da inveja, da maldade, da raiva, do ódio. Faça de nós pessoas virtuosas, iluminadas, praticadoras do Alcorão, do Islã, da Sunna do Profeta, alayhi salatu wassalam. Ó Senhor dos mundos, tenha piedade de nós e livre nós, nossos pais, nossas mães, do fogo do inferno. Ó Senhor dos mundos, tenha piedade e misericórdia de nossos pais, preserve nossos lares, as nossas famílias. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos túmulos. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras e sinceras. Dê para nós conhecimento benéfico, sustento bom, lícito, livre-nos do ilícito. Dê para nós saúde boa, livre-nos de todos os infortúnios, tristezas e enfermidades. Ó Senhor dos mundos, faça nossos corações serem corações de pessoas virtuosas e ter humanidade. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqim as-salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah.